Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Gostaram aí do meu cenário novo? Olha aí, rapaz. Tô aqui na sala de aula aí, meu cenário novo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre as grandezas proporcionais e regra de três. E hoje a gente vai falar sobre regra de três simples. Isso mesmo, regra de três simples. Ainda tem a composta, mas vai ficar para a próxima aula, tá? Então, vamos ver regra de três simples. Vamos lá. A regra de 3 é um procedimento prático para resolver problemas envolvendo proporção em que há quatro valores. Naquela, pessoal, quarta proporcional que eu tenho que encontrar utilizando o PFP. A regra de 3 nada mais é do que o PFP, tá certo? A propriedade fundamental das proporções, que eu faço lá meio pelos extremos. É isso. Só que eu vou ter que analisar se as grandezas são direta ou indiretamente proporcionais. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo: em uma tabela, separar as grandezas de mesma espécie, mantendo unidade de medida. Vou mostrar já já no exemplo. Segundo passo: observar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Essa análise pode ser feita por meio de flechas, como se observa nos exemplos seguintes. Terceiro passo: escrever a proporção correspondente aplicando a propriedade fundamental das proporções, PFP, meio pelos extremos, tá? Na escrita das proporções, é muito importante observar se as grandezas são inversamente proporcionais, sendo preciso inverter uma das razões na escrita da proporção. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui e fazer isso junto, tá? Exemplo 1. Em uma receita culinária usada em uma padaria, entre outros ingredientes, são usados 7 xícaras de farinha de trigo para 2 xícaras de açúcar. Seguindo essa razão, caso sejam utilizadas 12 xícaras de açúcar, quantas xícaras de farinha de trigo devem ser usadas? Então, primeiro passo, vamos montar a tabela aqui. Ó. A gente tem duas grandezas, certo? Dois objetos aqui, duas medidas que a gente vai ter que utilizar, que são a farinha de trigo e o açúcar. Então, farinha de trigo aqui, ó, 7, tá? 7 colheres de farinha, 7 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de açúcar. Então, aqui, ó, nessa tabela, eu tenho a farinha de trigo e aqui eu tenho o açúcar. Montei aqui minha tabela. Então, vamos lá. Segundo passo, verificar se as grandezas são direta ou indiretamente ou inversamente proporcionais, inserindo flechas de mesmo sentido, se forem diretamente proporcionais, ou de sentido inverso, se forem inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Pessoal, como é que eu faço isso? Vou comparar. Isso daqui eu já mostrei a vocês. Comparar como? Ó, se eu dobrar a quantidade de açúcar, eu vou ter que dobrar ou dividir pela metade, tá? Ou reduzir pela metade a farinha de trigo, para que continue a receita com a mesma proporção, a mesma medida lá, com o mesmo gosto, com a mesma proporção. Então, se eu dobrar a quantidade de açúcar, eu vou ter que também dobrar a quantidade de farinha de trigo, para que elas continuem, tá, equivalente lá, tudo certinho. Mas, se eu reduzir pela metade o açúcar, eu também tenho que reduzir pela metade a farinha de trigo. Aí vejam, se eu dobro uma, eu tenho que dobrar a outra. Se eu reduzo uma, eu tenho que reduzir a outra. Então eu digo que quando isso acontece, elas são diretamente proporcionais. Quando uma dobra, a outra dobra também, ou quando uma cai pela metade e a outra também cai pela metade. Elas são diretamente proporcionais. Aí eu coloco as flechinhas aqui, ó, para cima, que quer indicar que ela cresce, que elas são diretamente proporcionais. Terceiro passo, escrever a proporção equivalente mantendo a ordem da escrita das razões, pois as grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos lá. Aí aqui, ó, continuo, deixo tudo certinho, 7 sobre x e 2 sobre 12. E agora eu faço meio pelos extremos, 2 vezes x, 2x, 7 vezes 12, 84. O 2 está multiplicando, passa dividindo para eu encontrar o valor do x, né? Isolo x.
84 dividido por 2, 42. Então, devem ser utilizadas 42 xícaras de farinha de trigo. Beleza, vamos lá para o segundo exemplo. Um modelo de trem mantém uma velocidade constante de 45 km em determinado trecho de uma ferrovia. Com essa velocidade, ele demora 4 horas para percorrer a distância entre duas estações. Caso a velocidade seja alterada para 60 km por hora, quantas horas ele deverá demorar para percorrer o mesmo trecho dessa ferrovia? Então, resolução, vamos lá. Em 45 km por hora, ele demora 4 horas. Olha aqui a minha tabela, aqui está da velocidade e aqui está do tempo. Em 60 km por hora, ele demora X, que a gente não sabe, que é o que a gente quer descobrir. Agora vamos analisar. Tá? Se eu dobrar a velocidade, se o trem for mais rápido, tá? Ele está indo a 45 km, demora 4 horas. Se eu for a 90 km, vai demorar 8 horas ou vai demorar 2 horas? Vai demorar 2 horas. Vai diminuir o tempo. Quando aumenta a velocidade, ele vai chegar mais rápido ao local. Então, vai diminuir o tempo. Estou indo mais rápido, então eu chego mais rápido. E se eu diminuir a velocidade, eu vou demorar muito mais para conseguir chegar ao local. Então, é isso, pessoal. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando eu dobro uma, a outra cai pela metade. Então, elas são inversamente proporcionais. Já que elas são inversamente proporcionais, o que é que eu vou fazer? Vou manter aqui, tem a incógnita x, 4x, e a outra eu inverto. Tá ok? Então, além de ficar 45 sobre 60, eu vou colocar 60 sobre 45, inverto. E agora eu faço meio pelos extremos. 4 vezes 45 e 60 vezes x. 60x, 4 vezes 45 dá 180. Então, 60 passa dividindo 180, 180 dividido por 60 vai dar 3. Então, x é igual a 3. Vamos aqui para esse exemplo 3. Um cliente comprou 3,5 kg de batata, pagando um valor total de R$ 9,80. Mantendo o mesmo valor unitário, quantos quilos de batata ele poderá comprar com exatamente R$20? Então, vamos lá. Resolução. Vamos escrever aqui as informações, né? O peso da massa, 3,5 kg, ele paga R$ 9,80 o preço. Montem sempre essa tabela, tá, pessoal? Entendendo aqui, ó, massa, que é o peso, 3,5, e o preço, que é o valor que ele vai pagar. Faz a tabelinha aqui, ó. 3,5 kg ele paga 9,80. E por X ele vai pagar 20. Agora vamos lá, pessoal. Se eu dobrar a quantidade de massa, o preço, eu vou pagar o dobro ou vou pagar metade? Vou pagar o dobro. Então, eles são diretamente proporcionais, certo? Dobrei o peso, vou dobrar também o preço. Dobrei a massa, dobrei o que eu vou comprar, vou ter que dobrar o que eu vou pagar. E daí, a gente faz, então, diretamente proporcionais, tá bom? Se são diretamente proporcionais, eu mantenho a mesma proporção, não preciso inverter. E eu sempre inverto, pessoal, sempre vou inverter aqui, não tem um X, tá certo? Mas é só uma dica, tá bom? Para a gente não inverter o que tem um X, mas não tem problema. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. 3,5 sobre X. Aqui, como elas são diretamente proporcionais, eu mantenho a minha proporção, 9,80 sobre 20. Fazendo aí meio pelos extremos, tá? X vezes 9,80 e 3,5 vezes 20. Aqui, eu vou ter 9,80x, 3,5 vezes 20 vai dar 70. X é igual a 70 dividido por 9,80, que dá aproximadamente 7,143. Então, ele vai comprar a quantidade aproximada de 7,143 quilos. Ok? Pessoal, então, a gente fica por aqui. Vou deixar aqui, para ficar mais bonitinho. A gente fica por aqui, tá bom? Nessa aula. Espero que tenham compreendido esse conceito de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Se eu dobrar uma grandeza, a outra dobrar diretamente.
Se eu dobrar uma e a outra cair pela metade, inversamente. Valeu, até a próxima, turma. Tchau.